Fala fiel, beleza? Mais um vídeo no canal, rapaziada. Coringão venceu mais uma, foi em Novo Horizonte, venceu o Novo Horizontino, bom time do Novo Horizontino. Corinthians foi com o time B/C, né? O segundo time pro terceiro time e mesmo assim conseguiu se defender, conseguiu entre aspas, né? O Hugo salvou a gente muitas vezes, né? A zaga falhou algumas vezes ali, mas o Hugo salvou, o Hugo garantiu o 0 no placar e o Corinthians conseguiu fazer um gol na bola aérea com o Alex Santana, garantiu mais 3 pontos. Isso é importante, né, galera? Quando não conseguir jogar muito bem, o importante é vencer, né? Ter maturidade para poder vencer. E foi o que aconteceu com o Corinthians. E é isso, rapaziada. Bora ver o que a galera da Jovem Pan Esportes tá falando sobre essa vitória do Corinthians, vitória importantíssima do Corinthians para abrir 3 pontos aí do Mirassol. Bora lá ver. Novo Horizontino 0, Coringão sem fazer absolutamente nada no jogo, venceu Ô Boni, vamos bater papo agora, mas venha com seu destaque nesse final do jogo agora, Boni. Resultado importante para o Corinthians, que foi com uma equipe completamente modificada, como você destacou, Fausto Favara, não fez por merecer, mas contra uma equipe grande, o Novo Horizontino não pode vacilar. Vacilou, deixou o Corinthians em uma chance, abriu o placar e o Corinthians sai com os 3 pontos, resultado que leva o Timão à liderança tanto do seu grupo, o grupo A, quanto a liderança da classificação geral do Campeonato Paulista, chega a 18 pontos, 6 vitórias. 6 vitórias do Corinthians, só perdeu uma nesse Campeonato Paulista, justamente no clássico contra o São Paulo Futebol Clube. Então o Corinthians conseguindo sua 6ª vitória nessa temporada 2025, mantendo o bom retrospecto e, especialmente, mantendo o bom planejamento do técnico Ramon Dias, rodando o seu elenco, pensando nessa maratona de jogos de começo de temporada. Timão que agora volta a campo no derby contra o Palmeiras, quinta-feira na Arena do Verdão, 8 horas da noite, claro, cobertura da Jovem Pan, e o Novo Horizontino que volta aos gramados também nesta quinta-feira para enfrentar o São Bernardo fora de casa, 7 horas. Novo Horizontino que desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o São Paulo, teria jogos a mais, é verdade, mas poderia pelo menos colocar uma pressão no tricolor paulista no grupo C. Timão venceu 1-0, gol marcado por Alex Santana, Fausto Favara. Jogos que eu transmiti do Corinthians, olha que o Corinthians ano passado caprichou, né? Principalmente no primeiro semestre. Mas assim, do segundo semestre pra cá, foi o pior jogo que eu transmiti do Corinthians. Pelo sufoco que tomou, né? O Novo Horizontino poderia ter tranquilamente no primeiro tempo saído com um placar de uns 3-0, perdeu o pênalti. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Fez por merecer com um gol, segurou a onda, né? Mais 3 pontos. É importante terminar, de repente, no geral na frente, para poder, caso chegue às finais, decidir em casa, né? Quem tem a melhor campanha decide em casa. E tá com uma pontuação boa, né, o Coringão agora, né? O Coringão Tá. 18 pontos o Corinthians. Tá com um jogo a mais dos demais, né? Com esse Isso jogo mesmo. fica um jogo a mais dos adversários, né? Jogo antecipado da 11ª rodada, né? Então, fica com um jogo a mais em relação aos seus adversários. O Mirassol, por exemplo, que tem 15, o São Bernardo também tem 6 partidas disputadas, né? Então o Corinthians vai ter que ver se esses clubes não vão aproveitar a oportunidade na 11ª rodada. O meu amigo Guilherme Nápoles, ele vai trazer tudo que vai acontecer nessa rodada para que a gente possa debater, né? A gente vai debater tudo que vai acontecer nessa rodada. O Corinthians hoje, para finalizar o Coringão hoje fez uma partida péssima, horrorosa, mas esse é o futebol. Achou um golzinho e conseguiu conquistar os 3 pontos. Aí o torcedor não vai nem lembrar do jogo, vai lembrar da pontuação e da vitória e ponto final. Mas, e também tá longe, não era o time titular, né? Tá longe de ser um futebol que o corintiano vai ver ao longo da temporada. Vai ver um futebol completamente diferente, o que vem mostrando até o momento o Corinthians com boas atuações desde o ano passado, né? E numa sequência que só foi quebrada pelo São Paulo, né? O São Paulo quebrou a sequência do Corinthians e o Corinthians voltou a vencer. O Corinthians só teve um tropeço diante do São Paulo e depois voltou a vencer. Traz pra gente toda a rodada, por gentileza, Nápoles. Vamos nessa, meu caro Fausto Favara. Segunda metade agora dessa primeira fase do Campeonato Paulista, o Campeonato Estadual aqui de São Paulo. Teremos essa 7ª rodada se iniciando amanhã, na terça-feira, com 2 partidas. No Benitão teremos Velo Clube Portuguesa às 6h30 da tarde e um pouco mais tarde, às 8h30, no Major Levi Sobrinho, teremos Inter de Limeira e Red Bull Bragantino.
Na quarta-feira, 3 jogos. No Alfredo de Castilho, às 7h30, teremos Noroeste e Ponte Preta. No mesmo horário, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, ou Morumbi, teremos São Paulo Futebol Clube e Mirassol. Um pouco mais tarde, às 9h35, na Vila Belmiro, a reestreia de Neymar Júnior vestindo a camisa do Santos Futebol Clube. O Peixe enfrenta a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. No 1º de maio, na quinta-feira, aí sim, quinta-feira, o complemento dessa 7ª rodada com 3 partidas também. 1º de maio, 7h da noite, teremos São Bernardo e Novo Horizontino. E no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 7h30 da noite, teremos Guarani e Água Santa. E aí sim, às 8h, o grande jogo, o grande clássico, o primeiro derby dessa temporada, Palmeiras e Corinthians se enfrentam na Arena do Verdão. Passadinha rápida também pela tabela dos 4 grupos do Campeonato Estadual. Tem grupo que a coisa tá acirrada pra cima, a régua tá mais pra cima, tem grupo que a régua tá mais para baixo. O Campeonato Paulista bem distribuído nessa primeira fase de Campeonato Estadual. Grupo A, justamente o grupo do Corinthians. O timão que tem agora 18 pontos na tabela, são 7 jogos, 6 vitórias, 1 derrota, é o líder do grupo, seguido pelo Mirassol, que tá ali na cola, com 15 pontos, com 5 vitórias e 1 derrota em 6 partidas. A equipe do Mirassol tem 1 jogo a menos em relação ao timão. Quem também complementa este grupo, a Inter de Limeira é o terceiro colocado com 4 pontos, o Botafogo aparece na 4ª colocação com 3 pontos. Grupo B, Santos, o líder, 7 pontos, mesma pontuação do Guarani. A Portuguesa aparece na 3ª colocação com 5 pontos e o Lanterninha, neste momento, o Bragantino, que está inclusive também na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, olha só. Grupo C tem a liderança do São Paulo com 10 pontos, a vice-liderança do Novo Horizontino com 9 pontos, o Noroeste é o terceiro colocado com 6 pontos e o Água Santa aparece na lanterna também com 4 pontos. Grupo D, fechando aí os 4 grupos. O São Bernardo é o líder, 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota, 15 pontos conquistados. O Palmeiras aparece na 2ª colocação com 11 pontos. A Ponte Preta na 3ª colocação tem 9 pontos. E o Velo Clube, o Lanterninha, 4 pontos. Então aí então os jogos e as tabelas, né? Os 4 grupos do Campeonato Estadual, Favara. E na quinta-feira teremos Palmeiras e Corinthians. Então vamos falar do Palmeiras um pouquinho, né? Vamos falar a respeito do Verdão, do Palmeiras, que encara o Corinthians na próxima quinta-feira. O Pedro Marques trazendo todas as informações para você. É isso aí, um forte abraço para você e para todo mundo ligado aqui nas emoções do futebol pela Jovem Pan. O Palmeiras voltou a vencer no Paulistão. O professor Abel Ferreira mandou a campo o time titular e o Guarani foi goleado pelo placar de 4-1. Richard Rios, Maurício e Estevão 2 vezes foram às redes. Estevão que marcou pela primeira vez na temporada. E em um dos gols da joia da promessa alviverde, ainda teve assistência, belíssimo cruzamento de Joaquim Piquerez, que retornou aos gramados após 6 meses. Vitória para elevar a confiança antes do clássico contra o Corinthians nesta quinta-feira. Lembrando que nas últimas horas, o Palmeiras apresentou o volante uruguaio Emiliano Martinez, que veio do Midtjylland, da Dinamarca. Já está regularizado no Paulistão e pode, quem sabe, fazer a sua estreia contra o Corinthians na quinta. Então tá feito o convite. Quinta-feira, às 20h, tem derby, tem Palmeiras e Corinthians aqui na Jovem Pan. Palmeiras e Corinthians na quinta-feira, Vampeta. O Coringão é o teu time, vai com o time principal, né? E o Palmeiras, imagino também que vai com o seu time principal. O jogo na Arena do Palmeiras. O Corinthians só teve a sequência quebrada, aquela sequência gigante do Corinthians de não perder, né, de vitórias, contra o São Paulo, né? E agora vai encarar um Palmeiras. É páreo duro ali, hein? Jogo pau a pau ali, hein, Vampeta? O Corinthians que popou aí, né? Quase o time todo pra encarar esse clássico contra o Palmeiras, né? Já que no Brasileiro, né, ficou aquela rusga que o Corinthians ganha do Palmeiras e deixa o Botafogo bem à frente para ganhar o Campeonato Brasileiro. E agora a gente sabe, né? O clássico é clássico, torcida única, estádio do Palmeiras. E o Abel aí começando a temporada já nas entrevistas um pouco agressiva, tudo, mas é um grande treinador. Palmeiras que está chegando reforços, ainda o principal não pode jogar, que é o Paulinho, e o Corinthians se organizando, visando um título na temporada, quem sabe seja o Campeonato Paulista.
O Abel já começando a temporada falando o que ele já falou no passado também, que ele não vai permanecer. E daí as coisas vão mudando ao longo do ano, a coisa muda também. Só não dá pra dar aumento, porque olha o que o Abel ganha. O Abel tá entre os 10 maiores salários de treinadores do mundo, né? Se eu não estiver enganado, é isso aí, o Abel. Enfim, e aí, como é que você vê esse jogo entre Palmeiras e Corinthians, hein, Boni? Jogo interessante nessa quinta-feira, porque o Palmeiras, que tropeçou em alguns momentos, né? O Abel vinha utilizando aquele método de colocar 2 times diferentes em campo, um jogo time A, outro jogo time B, mesclando peças titulares e reservas, mas nesse jogo contra o Guarani mandou aquele que é mais próximo do time considerado titular, né? Então colocou a cavalaria toda para jogar. Gustavo Gomes, o Aníbal Moreno com o Richard Rios formando dupla de volantes, o Rafael Veiga, o Estevão, colocou o Maurício também, não deixou um centroavante de fato para jogar na função de camisa 9, mas ainda assim foi uma equipe mais próxima do que pode ser o titular. Então, acho que ele vai seguir essa mesma linha de pensamento para o jogo contra o Corinthians também, um jogo que a gente sabe, para as duas torcidas é um jogo importantíssimo. O Corinthians com um time que também deve ser próximo do titular, ainda próximo do que provavelmente aquele que enfrentou o São Paulo, que acabou perdendo pelo placar de 3-1 no estádio do Morumbi, deve ser mais ou menos essa formação. Aí cabe ao técnico Ramon Dias decidir se coloca Thales Magno, que começou muito bem a temporada, o Igor Coronado também começou muito bem, se vai com a dupla de atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay. Os dois não começaram muito bem essa temporada de 2025, mas são os jogadores considerados titulares pela comissão técnica. Algumas mudanças ali, algumas peças que o técnico Ramon Dias, junto com o seu filho auxiliar Emiliano, vão ter que pensar para o clássico contra o Palmeiras. Mas, de resto, o time que é considerado o titular pela torcida, o time que se entrosou muito bem no final do ano de 2024 e conseguiu essa sequência de vitórias para levar o Corinthians para a Copa Libertadores. Então, um jogo importante para os dois lados. O Palmeiras também precisando se provar nesse Campeonato Paulista e o Corinthians buscando a primeira vitória em clássicos, já que perdeu para o São Paulo. Depois tem o Santos no dia 12, aí sim o confronto Memphis Depay contra o Neymar. Então, um jogo bastante equilibrado. O último Esse confronto... jogo vai ser onde? Na Arena do Corinthians, né? O Palmeiras. Não, Agora, não, Corinthians e Santos. Na Arena do Corinthians, sim. Corinthians e Santos. Sim, o único clássico que o Corinthians disputa nessa primeira fase em casa é contra o Santos. Você sabe que eu tava vendo um levantamento, o Corinthians é o clube que menos sofreu gols do Neymar. Dos grandões, dos grandões daqui. São Paulo é o primeiro. É o que mais sofreu, se eu não me engano. Palmeiras depois de São Paulo. E aí o Corinthians lá embaixo. O Corinthians poucas vezes sofreu gols do Neymar. Impressionante. O Corinthians sempre conseguia segurar bem o Neymar, né? Isso, a gente vai lembrar daquele confronto na Libertadores de 2012, semifinal, que o Corinthians consegue a classificação heróica, sempre memorável para o torcedor corintiano contra o Santos de Neymar. O Santos que era o atual campeão da Libertadores e depois vence o Boca Juniors na grande final. Então o Corinthians tem um bom retrospecto contra o Neymar, né? E também 2009, final do Campeonato Paulista, que o Ronaldo Fenômeno dá um show de bola, o Neymar surgindo ainda na equipe do Santos. Tem um bom retrospecto. Vamos ver se o Corinthians vai conseguir manter com esse time, né? São novos tempos. É um novo Neymar depois de 13 anos, 12 anos, desde que saiu do Santos. É um novo Neymar, é um novo Corinthians também. Não é mais aquele Corinthians que conquistou a Libertadores e o Mundial. Também não é aquele Santos que conquistou a Copa Libertadores em 2011. Novos tempos. Vamos ver se o retrospecto se mantém. Vamos ver. O São Paulo entra em campo diante do Mirassol na quarta-feira. Então, meus amigos, você curtiu o futebol aqui na Jovem Pan. Hoje o Coringão venceu por 1-0. Sofrido que foi, 23. Tava vendo aqui, Boni, 23 chutes. 23 do Novo Horizonte, 3 do Corinthians. Esses dois aí que não saíram no gol, não acho até agora na minha cabeça. Agora, a última bola, né? A última bola contou como uma. Também. Exatamente. Mas agora, foi um negócio assim, incrível, né? É aquela coisa, o treinador chega no vestiário... O Diniz que era bom pra dar uma declaração dessa. Boa parte do tempo a gente ficou com a bola, a gente deu 23 chutes do gol, coisa que pouco importa pro torcedor. O que importa é o gol que entrou, que é o gol do Corinthians. O que valeu é o gol que entrou, que foi o gol do Corinthians. Fala, Boni. Mas não dá pra cobrar muita atuação do Corinthians no jogo de hoje, né? É desumano fazer o time jogar 48 horas depois, não tem como. Mas não era o mesmo time, né? Não era o mesmo time, mas pô... Mas são o Vampeta tem razão. Então, mas aí por não ser o mesmo, por ser 48 horas depois, o técnico Ramon Dias teve que mudar todo o elenco. Aí são jogadores, o Vamp falar, mas treinam juntos, mas é difícil, né? É difícil. Treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Contra um time que tá bem treinado, que é o time do Novo Horizontino, que tem um bom técnico, que é o Eduardo Batista.
Então é difícil, é um time que não se conhece. Dois garotos estreando como titulares, o Jacaré e o Luiz Eduardo, uma dupla de 2 centroavantes, o Yuri Alberto e o Pedro Raul. O Pedro Raul ainda tentando ver se consegue entregar alguma coisa com a camisa do Corinthians. Então é difícil, né? O Luiz Eduardo sendo responsável por ser esse meia criativo na equipe do Corinthians. A gente sabe como é importante pro esquema do Ramon Dias ter esse camisa 10. E o Luiz Eduardo tá chegando agora. Perdeu a posição na Copinha também. Começou a primeira fase como titular e depois perdeu a posição. Na final entrou no finalzinho do jogo. Então, assim, é muito difícil cobrar uma atuação boa do Corinthians. É verdade. Do jeito que foi, o Corinthians ter saído com esse resultado é inimaginável. É difícil de explicar o que aconteceu. Mas, em termos de desempenho, não tinha muito o que cobrar de diferente. Conseguiu o resultado, o torcedor do Corinthians tem que comemorar muito essa vitória. Muito. Porque pode fazer a diferença lá na frente quando a gente for olhar quem Fator vai ter a vantagem. campo. Quem vai ter a vantagem em relação ao mando de campo no mata-mata. Rapaziada, é isso aí. Vocês viram aí. O jogo realmente foi difícil, tá? O jogo foi bem difícil. Eu vou continuar batendo na tecla de que a defesa do Corinthians precisa ser melhorada. Muitos erros defensivos. Félix Torres entregando uma bola atrás da outra. Me entregou 2, 3 bolas hoje, que era bola de gol, né? E até a bola do pênalti foi ele mesmo, que dava pra cortar de cabeça, ele não cortou. O Hugo acabou fazendo pênalti e o Hugo salvou. E outras 2, 3 entregadas também dele, que, cara, era a bola de gol e acabou passando. O João Pedro aparentemente é um bom zagueiro, né? Menino novo, um bom zagueiro, mas errou também. Então precisa ficar atento nesse tipo de erro, cara, porque erro defensivo é uma coisa que depois para correr atrás é muito difícil. Vamos voltar no jogo do São Paulo, única derrota do Corinthians aí nesse ano. A gente tomou um gol de cabeça de um cara que de 1,70, baixo, né, para os padrões do futebol hoje. O Lucas é baixo, tomou um gol de cabeça e depois o Matheus Bidu entregou. Então, assim, por mais que houve a vitória e tudo mais, cara, não pode entregar a bola, não pode entregar a bola na cara do gol igual o Corinthians fez. Deu sorte, infelizmente, cara, deu sorte de não tomar um 2, 3-0 no primeiro tempo. O Hugo salvou a gente, o Hugo salvou. Fora isso, a camisa pesou, né? A galera vê o escudo do Corinthians do outro lado ali, dá uma tremida nas pernas, a gente vê, ainda mais em boa fase, cara. É cada coisa que acontece que é inexplicável, né? Quando o time tá em má fase, é tudo contra. Agora, quando tá em boa fase, cara, fez um jogo que não foi bom, mas garantiu os 3 pontos e é isso que importa, galera. Bom, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal aí e é nóis, fiel. Valeu, falou, tamo junto.